Boa noite a todos e todas. É um prazer nós estarmos aqui esta noite para juntos partilharmos a palavra de Deus e também adorarmos ao Senhor e juntos aprendermos um pouco sobre aquilo que Deus tem nos ensinado. Eu quero agradecer a Deus por você abrir a porta da sua casa para esse momento de adoração ao Senhor e também agradecer a Deus pela sua presença em nosso meio. Eu quero, antes de ler o texto das Sagradas Escrituras, da ministração dessa noite, eu quero poder orar com vocês. Se você puder fazer isso nesse momento, mesmo que você esteja vendo esse vídeo gravado, você possa fechar os seus olhos e orar conosco. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por estarmos na Tua presença, por bendizermos o Teu nome, por estarmos juntos para a glória do Teu nome. Também te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel e que é poderosa. Que o Senhor possa falar aos nossos corações pelo intermédio desta palavra e a ação do Teu Espírito Santo, Espírito da verdade, que também comunica no nosso espírito que nós somos Teus filhos. Em nome de Jesus eu oro e também dou-te graças. Amém. Amém? O texto que nós vamos partilhar hoje está no livro de Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 1. E eu quero ler com você, que diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim falou o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo partir, para que me façam uma festa no deserto. Amados, esse texto é o texto que fala do processo inicial, onde Deus envia Moisés ao Egito para ali também estabelecer um processo de libertação e de teste através de pragas que viriam sobre o Egito. Nesse período importante da história do povo de Israel, que nós vamos ver a iniciativa de um Deus que havia anunciado a Abraão há mais de 400 anos, que resgataria esse povo do Egito, que ele proporia um método, uma solução para dar fim àquela escravidão. E nós sabemos que Deus inicia esse projeto para tirar Israel do Egito, chamando Moisés ainda lá no deserto e falando a Moisés sobre o seu propósito, que era de resgatar os filhos hebreus e os filhos de Israel debaixo do jugo de Faraó. Então, Deus envia Moisés, após provar que ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus envia Moisés a Faraó. A Bíblia diz que essa é a primeira audiência que ele tem com o Faraó. É a primeira oportunidade que ele vai ter de falar a Faraó quais eram os planos de Deus para os seus filhos. Pois Deus tinha um plano que Faraó não reconhecia, que Faraó não sabia, e muito menos reconhecia esse tal Deus Javé, ou Deus El Shaddai, que Moisés vai aqui falar em seu nome. Bom, nós vamos ver claramente que Moisés, quando tem a oportunidade de falar a Faraó, ele vai falar sobre o que Deus queria. Ele usa a expressão, né? Assim falou o Senhor Deus de Israel: Deixa o meu povo partir. Ora, Deus, quando manda a mensagem através de Moisés, parece uma mensagem muito clara e muito simples, mas há uma expressão nessa declaração que Faraó não conseguia entender. Pois a expressão é: deixa o meu povo ir. Veja que Deus fala do seu povo
como algo exclusivamente dele, como algo particular. Quando ele se dirige a Faraó, que julgava ser dono daquelas pessoas, pois afinal de contas, os filhos de Israel estavam lá como escravos. Eles estavam lá presos como pessoas de espólio de guerra. Né? Eles acabam ficando depois da descida de Jacó e eles vão crescendo, vão se multiplicando ali, e o Egito também cresce muito. E Israel acaba sendo submetido, pois eles não são mais reconhecidos como um povo exclusivo, como no período de José do Egito. Bom, mas nós vamos ver que quando Deus vai enviar Moisés, ele tem uma ação muito particular, pois ele trata o povo de Israel como seu povo, como aqueles que ele escolheu. E agora nós estamos diante de um dilema, porque nós temos um faraó que se julga a estrela do Egito, que se julga, na verdade, também uma entidade, um deus. Nós estamos diante de um faraó que se julga dono de todo o Egito e se julga dono daquelas pessoas. Então aparece agora um mensageiro no nome de um deus, o deus Javé, o deus El Shaddai. Aí esse mensageiro Moisés dizendo que aquele povo não pertence a Faraó, que aquele povo pertence, na verdade, a esse Deus, Criador dos céus e Criador da terra. E é sobre isso que eu quero trazer uma reflexão. Nós precisamos ter convicções a quem nós pertencemos. Eu quero te dizer que o livro de Salmos 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que habitam nela. Então, nós pertencemos ao Deus Criador, nós pertencemos a esse Senhor. Mas, assim como o Faraó, existem muitas situações em nossas vidas, ou pessoas que entram em nossas vidas, que nos colocam debaixo de um aparente jugo, nos coloca debaixo de uma aparente situação. Falando de modo espiritual, nós vamos ver o apóstolo Pedro nos recomendando exatamente essa verdade. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, nós vamos ver o apóstolo Pedro, na verdade, dizendo a quem nós pertencemos, quem nós somos. E ao mesmo, se reproduz desta maneira nessa carta. Se você puder abrir a palavra de Deus onde você está, diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Veja, nós vamos ver o apóstolo Pedro aqui reafirmar, agora, no tempo da igreja, Pedro reafirmar que nós pertencemos a um Deus. E um Deus que é resgatador. Na verdade, é um Deus que cobra o seu povo, porque ele o quer. Ele pertence a esse povo, mas esse povo também pertence a ele. Assim como você, que crê na pessoa de Jesus Cristo, assim como você que busca Deus, você pertence a ele. E eu quero te dizer que ainda que algumas situações possam se projetar para dominar a sua vida ou para te colocar debaixo de qualquer tipo de opróbrio, eu quero te afirmar nesse texto que nós lemos aqui em Pedro, que você é a pessoa que Deus escolheu. E ele não somente te escolheu, mas ele também te resgatou, para que eu e você não mais vivamos debaixo de um jugo. Falando espiritualmente, existem várias situações que podem se tornar um jugo na nossa vida. Situações em que nós ficamos aí sentindo-se submissos, até senhores que acham que são donos da vida de outros. Mas ninguém é dono de outra pessoa. Deus não deu esse poder aos homens.
O próprio Jesus afirma no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, se não me salva, não falha a memória, versículo 42 a seguir, ele vai dizer que os governos, eles dominam sobre as pessoas, eles dominam sobre os homens, mas entre nós, entre aqueles que amamos a Cristo, não será assim. Na verdade, o maior é o que serve a todos. Bom, mas no mundo secular, os homens sempre buscam poder e se assenhorar de outras pessoas. Assim é Faraó. Mesmo naquela estrutura, a gente sabe, uma estrutura milenar, uma estrutura de tradições de escravidão, de subjugar outras nações, Deus nunca deu ao homem o poder sobre escravizar ou dominar outra pessoa. Nós vamos ver isso claramente. Então Deus estava, na verdade, dizendo a Faraó que aquele povo foi criado não para servi-lo. Deus não criou aquele povo para servir a Faraó. Na verdade, aquele povo era um povo que Deus amava e que Deus escolheu para ele. E agora esse Deus que permitiu que eles tivessem passado esse processo no Egito, estava disposto a buscá-los. E ele mesmo vai estabelecer sobre o Egito sentenças se eles houverem ou tentarem resistir. Afinal de contas, ninguém pode resistir o Deus Criador dos céus e da terra. Ninguém pode resistir o seu Deus. Ninguém pode resistir aquele que está disposto a morrer por nós. Ninguém pode resistir ao Cristo que entregou a sua vida para resgatar as nossas vidas. Ninguém pode resistir ao poder da palavra de Deus. Então, quando o Faraó tem a primeira audiência, o primeiro nome que ele ouve é o nome desse Deus, esse Deus que é pessoal, esse Deus que faz parte da vida de várias pessoas. Para Faraó, os filhos de Israel era apenas um número de força de trabalho. Para Faraó, os filhos de Israel era apenas mão de obra para poder ser escravizado, ser usado, ser extraído o máximo. E aquele povo, por mais escravizado e sofrido que possa ter sido, e a Bíblia fala isso no capítulo 3, né, que Deus vai mencionar a questão da dor, da escravidão, nós vamos ver que esse Deus se importa com eles. E esse Deus desce, esse Deus envia Moisés. E a primeira frase que Faraó vai ouvir é que o Senhor, Deus de Israel, está chamando seus filhos para ir ao deserto para festejar, ir ao deserto para lhe dar culto, para fazer um sacrifício. Ora, meus irmãos, é interessante esse ponto, porque Deus vai afirmar que os israelitas precisavam cultuar, que eles precisavam ter um momento de reconhecimento, de adoração ao Deus Criador, ao Deus El Shaddai. Pois Deus, na verdade, nunca compartilhou glória, nós vemos isso em Isaías 40. E a justificativa que Moisés vai dar a Faraó é que Israel precisava ter um momento de culto, ter um momento de adoração ao Senhor. Eu acho que nesse momento, desse ponto da palavra, eu acho vale a pena nós refletirmos quantas coisas ocupam tanto as nossas mãos, que nós não temos mais tempo de cultuar ao Senhor. Nós não temos mais tempo para parar um pouco, como você está fazendo agora. Sabe, quantas distrações ou quantas ocupações estão tentando tomar esse tempo que você deve dar a Deus. E Israel estava muito ocupado, porque eles tinham um opressor que não dava descanso. Eles tinham um opressor sobre eles que impedia que eles tivessem um momento para entregar ao Senhor. Mas nós vamos ver que Deus vai exigir que Israel o adore. Então, veja que não tem ali o discurso ainda de ir para Canaã. É interessante isso. Nós sabemos que Deus vai tirar o povo do Egito para levar para Canaã. Mas ele começa estabelecendo algo importantíssimo, que é o relacionamento. Estabelecendo um relacionamento de culto, um momento de adoração. Estabelecendo um momento onde eu e você podemos
parar e estar com Deus. Então a primeira exigência na audiência de Moisés com Faraó é essa. Ele exige, no nome do El Shaddai, no nome do Deus Javé, que aquele povo devia ter um momento para cultuar. E eu vou te afirmar, tem uma localidade esse culto. Parece que esse Deus não apenas queria ser cultuado, mas ele queria ser cultuado no deserto. Então, a ideia é que eles saíssem para o deserto, que eles se separassem para cultuar a esse Deus, para dar a ele culto, adoração, para glorificar esse Deus. Sabe, irmãos, há pessoas que acham que o deserto é um lugar apenas de percas e lugar apenas de sofrimento. Mas nós vamos ver que Deus, quando exige o primeiro culto de Israel, ele vai dizer que esse culto seria no deserto. E outra, esse culto seria uma festa. Afinal de contas, nós vamos ver que Israel vai celebrar a Páscoa, né? A Páscoa que nós estamos aí chegando nas próximas semanas. Nós vamos ver que Israel vai celebrar a Páscoa por muitos anos no deserto. Sabe por quê? Porque essa festa quem promove é o Senhor. Quem promove é o Senhor. Na verdade, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos aqui louvando a Deus, partilhando a sua palavra? Porque o Espírito de Deus nos impele, o Espírito de Deus está conosco. Nós sabemos que nós não estamos aqui sós. Nós sabemos, mesmo nós, vocês que estão em casa, ou você está aí na sua casa sozinho ou sozinha, você sabe que quando você se coloca diante de Deus, a presença dele toma conta da sua vida. Você sente isso, nós sentimos isso, que nós não estamos sós. E eu quero aqui ir para o terceiro ponto. O primeiro, como eu já disse, às vezes tem um opressor na nossa vida que quer se apoderar de nós. Mas o único Senhor que nós temos é o Criador dos céus e da terra. O segundo ponto, a importância de nós lembrarmos que eu e você precisamos sim lembrar que o nosso Deus, ele exige de nós que nós demos a ele um culto de relacionamento. E ele propõe isso. E o terceiro ponto que eu queria que você guardasse isso, muito importante. Sabe, irmãos, as nossas mãos, ocupadas por muitas coisas, podem nos distrair ou tomar o nosso tempo. Então Deus, ele proveu todas as coisas para que mesmo num lugar de deserto, você tenha a alegria de poder estar na presença dele. Então, esse terceiro ponto, eu queria dizer a você que Deus está chamando aquele povo para cultuar no deserto. Sabe, o deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar temporal, mas não deixa de ser um lugar de culto. Nós vamos ver nas histórias dos pais, dos patriarcas, que quando eles andaram, quando eles peregrinaram por Canaã, eles peregrinaram pelo deserto, eles sempre estabeleceram um altar de adoração ao Senhor. Então, nesse período que nós estamos vivendo, nós como Igreja de Cristo, nesse atual século XXI, essa terra para nós é apenas um período de peregrinação. Nós sabemos que nós estamos aqui peregrinando, que esse não é o nosso destino. Então, se esse não é o nosso destino, os fatores desse processo também não é o seu fim. Os fatores que nós estamos enfrentando hoje, as enfermidades que essa pandemia, esses problemas que nós estamos enfrentando, ou qualquer outro problema que você esteja enfrentando, eu quero te dizer que o deserto, embora seja um processo de transição, você precisa continuar dando ao Senhor um culto. E eu quero te dizer que essa vida terrena, ela também é transicional. Então, tudo que está nessa terra, tudo que pode te afetar em qualquer grau, tudo que pode trazer para você momento de angústia, isso é transitório, isso é passageiro. Porque o deserto é uma passagem. Nós sabemos que Deus vai instituir um culto no deserto. Então, o que isso nos faz lembrar, o que isso nos faz lembrar
que nós precisamos continuar adorando a Deus, mesmo em momentos desérticos, mesmo em lugares desprovidos. Sabe por quê? Porque aquele povo era mais livre no deserto adorando a Deus do que trabalhando dentro do Egito. Aquele povo se sentiria mais livre num deserto desprovido de recursos, mas não desprovido da presença de Deus. O nosso deserto, esse momento de adversidade que nós estamos passando, ele parece nos roubar as provisões. E o homem, quando perde as provisões, quando ele perde a expectativa naquilo que é visível, ele se desespera. Mas a Bíblia disse, eu comecei falando isso para você, que aquele povo não era de Faraó. Aquele povo era do Deus invisível, o El Shaddai, que tinha enviado Moisés. Aquele povo era uma propriedade particular, como nós lemos aqui em 1 Pedro 2,9. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus, você pertence ao Senhor. Você pertence a esse Deus. E o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 2, vai dizer que tudo que é visível foi feito do que não se vê. Tudo que é tangível, tudo que é aparente, foi feito daquilo que não se vê. Que o mundo visível, ele foi feito, na verdade, pelo mundo espiritual. Como nós citamos Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que habitam nela. Sabe, as estruturas humanas só vieram depois. Ora, quando a gente olha a história, a gente vai ver o homem construir grandes edificações depois de muitos anos. Cientificamente, depois de milhões de anos, é que o homem vai construir grandes estruturas. Falando biblicamente, nós vamos ver uma grande estrutura acontecer apenas em Gênesis capítulo 11, com a cidade de Nimrod. Mas antes de tudo isso, Deus já tinha preparado todas as coisas. Porque as estruturas humanas, elas são passageiras. Por maior que elas sejam, elas não são suficientes. Então eu quero te dizer que Deus está te chamando para cultuar nesse deserto. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, me adore nesse deserto. Vamos cultuar, vamos festejar juntos. Festejar, irmãos, porque o relacionamento com Deus é sempre de paz, de gozo e alegria. Pois esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele é justiça, ele é paz no espírito. Esse é o reino de Deus. Então, quando o Senhor chama Israel para cultuar, eu gosto de algumas versões que dizem que Deus chamou o seu povo para festejar. Por quê? Porque muito em breve eles fariam uma grande festa. Eles fariam a festa da Páscoa. Eles fariam a festa da passagem, da libertação, a festa do novo tempo. E assim o Senhor também está nos convocando, está nos chamando. Eu sei que quando nós estamos em casa, nós temos muitas distrações, né? Mas eu quero aqui te pedir, até te orientar como amigo, irmão na fé, ou como seu pastor, para aqueles que fazem parte aí desse rebanho. Eu quero dizer, estabeleça momentos de adoração ao Senhor. Estabeleça na sua vida uma rotina de culto. Existem muitas coisas que estão ocupando as nossas mãos, e essas coisas acabam nos oprimindo. Veja, quando Faraó ele vai questionar quem é esse Deus, porque ele não o reconhece, você sabe o que ele vai fazer com o povo? Ele vai ocupar ainda mais o povo. Ele vai retalhar essa posição. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que o povo agora, que recebia palha para fabricar tijolos, agora eles mesmos teriam que produzir a sua palha, teriam que buscar a sua palha e ainda teriam que dar conta de produzir sem deixar cair a produção. Então eles teriam que trabalhar ainda mais. Lógico, trabalhando ainda mais, talvez eles esqueceriam essa ideia de culto. Eles esqueceriam essa ideia de adorar esse Deus desconhecido, esse Deus Javé, esse Deus El Shaddai de Moisés.
eles se ocupando estariam, na verdade, distraídos. Então eu sei que existem muitas distrações. Distrações para parar você, para que você não tenha momento de orar, de ler a Bíblia, para que você não tenha momentos diante do Senhor. Mas eu quero te dizer que quem mandou Moisés naquela audiência foi o próprio Deus. E Moisés estava naquela audiência mandando uma ordem de Deus. Uma ordem que o povo dele certamente seria liberto e daria a ele uma grande festa. Então eu quero concluir esta mensagem, concluir esta palavra, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chamou para festejar. O Senhor nos chamou para dar a Ele um culto de adoração. E às vezes, o lugar que Ele escolheu, por mais que seja um lugar inóspito como o deserto, ainda é um lugar de liberdade. Ainda é o melhor lugar do que estar escravo e submisso ao Egito. Jesus, quando foi numa casa chamada, na casa em Betânia, na casa dos seus amigos, ele olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está ocupada, ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Se você escolher a melhor parte, que é dar ao Senhor adoração, momentos de adoração, de louvor, como você está fazendo agora, mas isso diariamente, se você escolher a melhor parte, ninguém poderá tirar isso de você. Nem Faraó, nem esse mundo, nem aquele que tenta te oprimir, nem espiritualmente, nem materialmente. Porque o teu Deus é um Deus de salvação, é um Deus de libertação, mas também é um Deus de paz e alegria no Espírito. Amém? Se você pode, eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar e dizer, em nome de Jesus, que você possa descansar no Senhor. Que você possa voltar ao Senhor. Confiar nele. E entender que Ele é o Senhor que te libertou para uma nova vida. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, te dando graça por essa oportunidade, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor sempre se propôs, ó Pai, a nos chamar de propriedade sua. Nós fazemos parte, Senhor querido, do teu reino, porque o Senhor nos deu isso pela tua graça e misericórdia. O Senhor nos amou primeiro e nos resgatou para estar contigo, Pai. E o teu Espírito Santo em nossas vidas é a prova que nós não estamos sozinhos, Senhor. Senhor, tu és aquele que tira o opróbrio, que tira, ó Pai, a escravidão da vida daqueles que clamam a Ti. Por isso, ó Pai, se tem alguém que está escravizado por uma situação que parece impossível de ser liberto, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha e liberte essa vida. Que o Senhor continue nos libertando também daquilo que nós ocupamos as nossas mãos e impede de nós te adorarmos, Senhor. Nós possamos nos libertar também daquilo que ocupa demais o nosso coração. Às vezes a preocupação, às vezes os sentimentos, ó Pai, perturbados que ocupem a nossa alma e às vezes, ó Pai, nós não conseguimos dar adoração a Ti e louvor. E que nós possamos lembrar, Senhor, lembrar que mesmo no deserto, na Tua presença, nós teremos provisão, nós teremos adoração ao Teu nome. É melhor, ó Pai querido, ser livre no deserto do que ser escravo na terra do Egito. Pois o Senhor está conosco. E se o Senhor nos enviou para passar esse deserto nessa terra, para passar esses dias de adversidade, esses dias tão difíceis, o Senhor também é um Deus libertador. Tu és o mesmo Deus que preparou Canaã, o mesmo Deus que prepara Jerusalém celestial. Tu és o mesmo Deus que vai enviar o teu Filho nas nuvens para resgatar a tua igreja, para resgatar os seus, porque os teus filhos o Senhor jamais abandonará.
Em nome de Jesus, eu oro e te dou graças. Amém e amém. Amém. Meu amado irmão, que Deus possa te abençoar. Minha irmã, que Deus possa te abençoar. Nesta semana nós estaremos novamente na quarta-feira, às 19 horas, aqui na nossa live. Depois você pode acessar as nossas redes sociais, né? Você pode usar o Instagram, onde nós reproduzimos os nossos vídeos, mas também pode acessar o nosso YouTube e o nosso Facebook. Todos eles você pode colocar lá MUP, M-U-P, Vista Alegre, e você vai nos encontrar nas redes sociais, amém? Se você deseja contribuir nesta obra, se você deseja ofertar nesta obra, né? Nós temos aí a nossa conta, nós vamos estar postando também nas nossas redes sociais, para que você possa ofertar, para que você possa dizimar. E também nesses dias, tanto domingo como na quarta-feira, você que pode, tem condições de vir ao templo, nós vamos estar aqui e você pode ofertar ao Senhor e contribuir nesta obra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.